Acima ela fala muito disso, né? Que as pessoas no purgatório elas sentirão dores, sobretudo nas partes do corpo com as quais elas mais pecaram. Olha que coisa, né? Uma vez a Maria Cima ela viu, né, um sacerdote que veio pedir orações a ela, e na hora que ela viu esse sacerdote, estava de batina, tudo, ela reconheceu que era um padre, e ela olha para a mão direita dele, e ela vê uma mão escurecida, meio roxa, cheia de feridas, extremamente suja a mão. E ele recolhia a mão como que parecendo que a mão estava doendo muito. E ela perguntou por quê, né, da mão daquele jeito. E ele disse assim: porque como sacerdote, várias vezes eu me recusei durante a minha vida a abençoar as pessoas, abençoar objetos e a atender confissão, né? Dá-se a absolvição com a mão direita. Ele disse, então, por isso, eu sofro terrivelmente aqui, justamente por ter me recusado a fazer aquilo que era próprio do meu ministério. Então, e sacerdote sofria muito no purgatório por conta disso. Então, sobre São Miguel tem um poder imenso, né, sobre todos aqueles que o invocam, especialmente as almas do purgatório, né? As almas do purgatório podem contar com a ajuda de São Miguel. Então, nós podemos pedir a São Miguel que alivie o sofrimento das almas do purgatório. A Maria Cima confirma isso. Há uma eficácia em invocar São Miguel. Olha o que as almas dizem sobre os funerais. As almas estão presentes em seus próprios funerais. Os fiéis falecidos, eles observam aqueles que verdadeiramente estão rezando por eles e aqueles que estão ali somente pelas aparências. Eles escutam o que todos dizem sobre eles e não gostam quando dizem falsidades. Eles necessitam de oração e não de lágrimas, né? Então, olha que interessante isso, né? As próprias almas disseram isso para Maria Cima. Olha, a gente está no nosso próprio funeral. E a gente está ali esperando pelas orações. E não pelo chororô, não pelas homenagens vazias, não pela quantidade de coroas de flores, né? Mas esperando as orações, né? As orações daqueles que estão ali. Então, as almas necessitam e esperam isso, né? Então, isso é interessante, né? A questão da sepultura, o que as almas falam sobre a sepultura? As almas gostam que as sepulturas sejam simples, que sejam cuidadas com amor até a terceira ou quarta geração. E as almas são muito gratas por aqueles que têm o costume de visitar os cemitérios e de jogar água benta sobre as sepulturas, além de vez em quando, também acenderem velas bentas nas intenções destes que estão no purgatório, né? As almas sabem quem visita os seus túmulos e ora por elas, isto as ajuda e nos ajuda. Então, olha que interessante. As almas, né, falavam muito isso para Maria Cima, de que eles gostam muito dos sacramentais, a água benta, as velas bentas, o uso, né, de medalhas ou de crucifixos bentos, segurando na mão, olhando, beijando um crucifixo, porque nós podemos, inclusive, beijar um crucifixo, beijar uma imagem benta, na intenção das almas do purgatório. Porque uma alma do purgatório não pode mais beijar um crucifixo e ganhar o mérito disso. Nós podemos. Se você beijar um crucifixo pela intenção de uma alma do purgatório, isso sendo um objeto que é um sacramental, isso já é o suficiente para aliviar. E eles nos ajudam, né? Eles vão receber essa ajuda e vão nos ajudar, certo? Então, isso vale muito. Depois, o sufrágio pelas almas. Olha o que elas dizem. As almas dizem que elas sempre estão presentes quando falamos dela. Sabem do nosso sofrimento e, por isso, intercedem por nós. Não conhecem os nossos pensamentos ao orar por elas. E gostam quando oramos por elas em voz alta, garantindo assim que elas possam escutar e ao menos um sussurro
dizendo que esta oração é por elas, já as deixa muito satisfeitas. Se juntarmos as mãos ao orar, então Deus nos concede ainda graças maiores por conta da piedade corporal. Olha que coisa, as almas falando disso, como que é importante a piedade corporal, de juntar as mãos, de ajoelhar no chão, de usar os sacramentais. Olha aí, coisas que hoje em dia o pessoal acha que é tudo besteira, superstição, o quanto isso ajuda, né, as almas. Depois, o que elas falam sobre os sofrimentos? Pelos sofrimentos suportados com paciência, é possível que aqueles que estão vivos salvem muitas almas, às vezes até mais do que pela oração. Olha que coisa. Então, o sofrimento suportado com paciência e principalmente oferecido, né, pelas almas, pode render, né, muitas graças aí para eles e um alívio muito grande aí para eles. Olha que coisa, né? E aí, olha o que eles dizem. Ao aceitar o sofrimento por amor a Deus, tudo se torna possível e gera os melhores frutos. Ou seja, a cruz sem amor é muito pesada, mas o amor sem cruz simplesmente não existe. Isso aí as almas falando para Maria Cima. Depois, os pedidos feitos às almas. Uma alma disse para Maria Cima que se antes de dirigir mesmo, pegar o carro, nós nos acostumássemos a nos encomendar rapidamente à proteção delas e, claro, ao nosso anjo da guarda, e ainda aspergir água benta, isso reduziria em 80% os acidentes de trânsito. Olha aí, né? É por isso que eu acho interessante essas revelações privadas, mais modernas, que elas pegam exemplos modernos. Isso aqui é uma alma do purgatório dizendo a Maria Cima: olha, se vocês ao entrar no carro rezassem para nós, pedindo a nossa proteção, a proteção do anjo da guarda, e jogasse água benta. Por que água benta? Eu falei isso na live passada. Aspergir água benta é um sacramental que pode aproveitar, pode servir de alívio para as almas do purgatório. É importante, inclusive, que a gente, quando visitar cemitério, que a gente faça isso, que a gente leve aí um vidrinho, né, com água benta e faça aí a aspersão sobre os túmulos, pelas almas. Olha o que as almas disseram para Maria Cima sobre o futuro. Sobre o futuro, elas não sabem de tudo, mas afirmaram que algo relacionado à conversão da humanidade está às portas. Isso foi falado em 2004. Né, que a grande conversão da humanidade estaria às portas. Isso bate com outras profecias, né? Garabandal, Fátima, La Salette, né? Olha que coisa interessante isso aqui, né? De maneira mais local, as almas disseram a Maria Cima que prosseguissem com as buscas após uma avalanche, né, que teve ali na região dos Alpes, uma vez que a equipe de resgate estava por finalizar os seus serviços. E as almas, então, alertaram a Maria Cima que havia mais pessoas com vida num deslizamento que teve perto da casa dela. Olha que interessante. A Maria Cima avisou a equipe de bombeiros e a equipe continuou procurando e achou os sobreviventes. Olha que coisa, as almas do purgatório avisaram. Né? Avisaram. Olha que coisa interessante, assim, né? Essas revelações. O que também as almas falam sobre pessoas com necessidades especiais? Olha que interessante. Quando pessoas com necessidades especiais, que tinham necessidades especiais durante a vida, morrem e aparecem, quando aparecem, elas estão totalmente curadas. Elas não têm muletas, não têm cadeiras de roda, elas caminham, elas falam, elas ouvem, elas enxergam normalmente. Somente uma alma que uma vez se apresentou com um aspecto que ela tinha de doença durante a vida, né? Ela só apareceu assim para Maria Cima, pedindo para que a Maria Cima desse várias instruções para os parentes deles. A primeira coisa que lhe perguntaram era sobre a sua aparência. Né, quando a Maria Cima foi falar com a família, né, olha, o parente de vocês, ele quer que vocês rezem por ele. E aí o pessoal falou, como que ele era? Aí a Maria Cima falou, ele tinha um papo muito grande e tal. E aí o pessoal falou, tinha mesmo, por conta de uma deficiência que ele tinha. Então,
certamente Deus permitiu que ele se mostrasse assim, só para ser reconhecido. Mas pessoas que têm necessidades especiais, depois da morte, não apresentam nada, né? Outra coisa que as almas falam sobre os animais, olha que interessante, né? Isso para Maria Cima. As almas disseram: os animais percebem a nossa presença, especialmente os cachorros, os cavalos e as galinhas, né? Diversos relatos de cavalos que se recusam a passar por um determinado lado do caminho intrigam as pessoas. É porque certamente estão nos vendo, né? E isso, as almas dizendo para Maria Cima, né? Que os animais têm essa sensibilidade, né? O objetivo das almas, qual é? É chamar a atenção dos vivos para que rezem por elas. E Satanás odeia tudo o que está próximo ao ser humano e possa trazer benefício ao ser humano. Por isso o demônio odeia os animais, sobretudo os animais domésticos. E as almas dizem isso. Eles nos veem e por isso quando elas protegem, né, as pessoas que rezam por elas, elas protegem não só as pessoas, mas também os animais. Olha que interessante isso, né? Essa questão dos animais, né? Depois, as almas perdidas. Aqui são as almas dos réprobos, daqueles que foram já para o inferno. Deus ele pode permitir, eventualmente, que também estas almas se manifestem para que as pessoas tomem consciência da gravidade do inferno. Então, olha o que a revelação da Maria Cima diz. As almas perdidas, elas podem tentar atacar pessoas que estão vivas, especialmente os seus próprios familiares, porque aqueles que já estão no inferno querem que aqueles que lhes eram próximos também se percam, como elas. Por isso é importante a aspersão da água benta nas casas, mas em casos mais extraordinários, onde a perturbação do ambiente se torna crônica, aí é necessária a presença de um exorcista. Isso as almas dizendo que qualquer pessoa com a sua autoridade de batizado pode aspergir água benta, né? Tem o seu vidrinho aí, ó, aqui, ó, eu tenho o meu vidrinho aqui do lado aqui, né? Então qualquer pessoa pode fazer isso, mas em alguns casos, né, há essa permissão de Deus de que almas perdidas de alguma maneira causem perturbação em determinados ambientes. Para quê? Para despertar os vivos para a realidade terrível que espera aqueles que não amam, não servem, né, não seguem o caminho de Deus, né? Depois, práticas ocultas, ocultismo. Olha o que as almas dizem. A mais perigosa destas práticas é aquela seita que nós não podemos falar o nome aqui para que não derrubem a nossa live. Olha o que as almas dizem. Esta seita, ela tem promovido ao longo dos séculos o divórcio, o aborto e o suicídio. O seu maior objetivo é destruir a Igreja Católica e atualmente tenta fazê-lo desde dentro. As almas do purgatório falando isso, né, que há uma infiltração desta seita na própria igreja para tentar destruí-la desde dentro. A gente não precisa muito para constatar a veracidade disso, né? E se você quiser conhecer outras histórias de Maria Cima, eu deixo como indicação o livro As Revelações do Purgatório. Aqui tem outras histórias, outros relatos das experiências que Maria Cima teve com as almas do purgatório. É muito edificante para a nossa vida espiritual, para a nossa devoção pelas almas do purgatório. Aos que quiserem adquirir, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então pelo site www.salvemariasalvejosé.com.br. E eu também deixo como indicação o devocionário Livrai-nos dessa dor. São mais de 50 orações e como assistir à missa em sufrágio das almas do purgatório. Nós precisamos ajudar as almas purgatórias, elas padecem, elas sofrem muito. As almas do purgatório revelaram. Estamos esquecidos, os nossos parentes não rezam por nós. Nossos amigos nos esqueceram, nos abandonaram. Eles dizem que amam os pais e parentes defuntos. Que mentira! E São João Maria Vianney, dando voz às almas do purgatório,
livrai-nos dessa dor. Você pode, como pode dormir tranquilamente em suas camas enquanto nós queimamos em uma cama de fogo? As almas do purgatório sofrem muito, que possamos ajudá-las, oferecer orações diariamente. Esse devocionário tem mais de 50 orações para que a gente possa ajudar constantemente as almas do purgatório. E minha última indicação é o livro As Verdades sobre o Purgatório. Um livro completo para você saber todas as verdades que hoje em dia, infelizmente, estão esquecidas, são desconhecidas sobre a realidade do purgatório. Tem muitos testemunhos, muitos relatos sobre as experiências que os santos tiveram com as almas do purgatório. São muitas histórias, também muitas maneiras de ajudar as almas do purgatório e também os meios que nós podemos evitar ou abreviar nosso purgatório, né? Deus queira que nos salvemos. Então, aos que quiserem, eu vou deixar essas 3 indicações aqui embaixo, todos com frete grátis. Adquire também para presentear outras pessoas, que possamos levar cada vez mais pessoas a serem devotas das almas do purgatório. Compartilhe também o vídeo, precisamos cada vez mais rezar pelas benditas almas. Salve Maria, salve